Bom dia, pessoal. Vamos analisar os jogos de quinta-feira, 25 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de terça-feira. E na lista estava o Lei Sport contra a Chapecoense e não bateu. O Sport abriu o placar aos 69 minutos e venceu a partida por 1-0. Aos 83 minutos, o Sport ainda teve um jogador expulso, mas conseguiu segurar a vitória. Uma vitória bem importante para o Sport, que agora ocupa a quinta colocação do campeonato. E aqui quem fez o Lei Sport no primeiro tempo conseguiu pegar um pequeno lucro, mas eu acho que não valeu muito o risco, porque a equipe do Sport foi melhor praticamente durante todo o primeiro tempo e poderia ter marcado o gol. Também estava na lista o Beck Estrela Vermelha contra o Maccabi Haifa e não bateu. A equipe do Estrela Vermelha chegou a fazer 2-0, abriu o placar aos 27 minutos, aos 43 fez 2-0 e já nos acréscimos do primeiro tempo a equipe do Maccabi Haifa diminuiu o placar, desperdiçou uma penalidade, mas logo na sequência marcou o gol. E já nos acréscimos, com gol contra, a equipe do Maccabi Haifa chegou ao empate e se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões. E é nesse tipo de jogo que muitas pessoas, por causa da ganância, acabam perdendo muito dinheiro, acha que o jogo no final não vai mais sair o gol e a equipe empata a partida e perde todo o lucro e ainda o valor da aposta. Então a lista de terça-feira ficou aí com 2 jogos e 2 erros. E só lembrando mais uma vez para quem está chegando no canal pela primeira vez, que essas sugestões não são para entradas punteres. O Lei Sport contra a Chapecoense, por exemplo, no ao vivo, na minha concepção, não tinha condição nenhuma de estar se posicionando no Lei Sport, já que a equipe do Sport começou bem melhor que a Chapecoense. Vamos agora para os jogos de quinta-feira. E nesta quinta-feira tem Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova contra o Sampaio Corrêa. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das equipes. O Vila Nova nos últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 vitória. Nos últimos 10 jogos, o Vila Nova tem 2 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. E a equipe do Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, o Sampaio Corrêa venceu 4, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sampaio Corrêa, vitória do Sampaio Corrêa, vitória do Sampaio Corrêa, empate e vitória do Vila Nova. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Vila Nova em casa. Nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. E a equipe do Sampaio Corrêa fora de casa nos últimos 5 jogos empatou 2 e perdeu 3. A classificação, o Sampaio Corrêa ocupa a 9ª colocação com 33 pontos e a equipe do Vila Nova na 18ª colocação com 24 pontos. Se o Vila Nova vencer essa partida, pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Vila Nova ocupa a 18ª colocação. Em 13 jogos, venceu 2, empatou 9 e perdeu 2. É uma equipe que vence pouco em casa, mas também perde pouco. E a equipe do Sampaio Corrêa, fora de casa, ocupa a lanterna do campeonato. Em 13 jogos ainda não venceu, são 4 empates e 9 derrotas, marcou apenas 5 gols e sofreu 20. É uma equipe muito fraca fora de casa. Vamos dar uma olhada nas odds. O Vila Nova com uma odd média de 2,10. Aqui eu acredito que seria um jogo para Lei Sampaio Corrêa, já que não vence fora de casa. Mas nessa odd de 3,60 eu não vejo muito valor. O Vila Nova até deu uma melhorada nos últimos jogos, mas não me passa muita confiança para colocar também o Vila em back e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. E pela Série B temos ainda Novo Horizontino contra a Ponte Preta. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das equipes. A equipe do Novo Horizontino nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o Novo Horizontino venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. E a equipe da Ponte Preta nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe da Ponte Preta venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Novo Horizontino, vitória da Ponte Preta, vitória do Novo Horizontino, empate e vitória da Ponte Preta. Jogando em casa, a equipe do Novo Horizontino nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
E a equipe da Ponte Preta, nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Classificação: a Ponte Preta ocupando a 12ª colocação com 32 pontos e a equipe do Novo Horizontino na 13ª colocação com 31 pontos. Jogando em casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 11ª colocação. Em 13 jogos venceu 6, empatou 3 e perdeu 4. Jogando fora de casa, a Ponte Preta ocupa a 11ª colocação. Em 13 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu 7. Vamos dar uma olhada nas odds. O Novo Horizontino com odds aí de 2,16, 2,12, 2,10, 2,20, uma odd média aí de 2,15 e a Ponte Preta com odds bem altas aí, acima de 3,50. Nos últimos 10 jogos, a Ponte Preta conquistou melhores resultados que o Novo Horizontino. Eu acredito que dá para buscar esse lei Novo Horizontino e vou colocar na lista o lei Novo Horizontino com uma odd média de 2,15. E lembro mais uma vez que não é uma lista para entrada punter. Se o Novo Horizontino começar melhor que a Ponte Preta, eu fico fora. E nesta quinta-feira tem também Liga Europa, fase qualificatória, mas eu vou ficar fora. Algumas equipes aí com a classificação já bem encaminhada. O Fenerbahçe da Turquia, por exemplo, venceu o jogo de ida fora de casa por 2-0. A equipe do Malmo também venceu o jogo de ida por 3-1. Dificilmente vai perder essa classificação. O Olympiacos da Grécia empatou o jogo de ida, precisa vencer para avançar, mas tem uma odd muito baixa, 1,50, eu fico fora. E pela Liga da Conferência Europeia tem bastante jogos bem interessantes para o ao vivo, mas no pré-live eu vou deixar fora. O Basel da Suíça contra o CSKA Sofia da Bulgária. O CSKA venceu o jogo de ida, mas o Basel tem uma odd de 1,40, é muito baixa. Tem o jogo do Colônia da Alemanha, que perdeu em casa e agora precisa vencer a partida, mas jogando fora de casa tem uma odd de 1,40. Tem também o jogo do Twente da Holanda contra a Fiorentina da Itália. A Fiorentina venceu o jogo de ida por 2-1. Tem odds bem equilibradas aqui no ao vivo, pode ser interessante para estar trabalhando um lay aí, a equipe que tiver pior em campo. O West Ham da Inglaterra, mas venceu o jogo de ida por 3-1 com uma odd aí de 1,70. É uma odd bem baixa para uma equipe que joga fora de casa e não precisa do resultado. O Anderlecht da Bélgica contra o Young Boys da Suíça. A equipe do Anderlecht venceu o jogo de ida por 1-0. Tem odds bem equilibradas também. Tem também o jogo do Nice da França. Perdeu o jogo de ida por 1-0, mas tem odd aí de 1,40. E tem também o jogo do Royal Antwerp da Bélgica contra o Istambul Basaksehir da Turquia. O primeiro jogo foi 1-1, odds bem equilibradas, pode ser interessante para estar buscando alguma coisa aí no ao vivo. O Gil Vicente de Portugal contra o Alkmaar da Holanda. O primeiro jogo foi 4-0 para o Alkmaar. Pode ser interessante aí para estar trabalhando em lei, principalmente a equipe do Alkmaar que não precisa do resultado. E tem também o jogo do Hajduk Split da Croácia contra o Villarreal. O Villarreal venceu o jogo de ida por 4-2 e agora jogando fora de casa com uma odd de 1,60. Não precisa do resultado, eu fico fora. Então a lista de quinta-feira ficou aí apenas com lei Novo Horizontino. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.